Damn Reincarnation, capítulo 196, A Fonte de Luz, 8. Eles foram criados usando os restos mortais do Imperador Sagrado. Eugene teve dificuldade em chegar a um entendimento. Foi uma declaração muito distante de qualquer domínio de compreensão. Não, pensando bem, talvez não fosse tão difícil de compreender afinal. Eugene era um mago que havia aprendido magia no reino mágico de Aroth, estudando livros e acumulando conhecimento mágico. Era amplamente conhecido que experimentos mágicos realizados em humanos eram comuns 300 anos atrás. Naqueles tempos caóticos, os magos negros conduziam experimentos em humanos sem hesitação. Mas, embora experimentos humanos fossem mais comuns durante a Era Caótica, isso não significava que experimentos humanos não existissem em outras épocas. Em vez disso, tais experimentos existiam em qualquer época, e os experimentadores nem sempre eram magos negros. Havia muitos malucos entre eles, e tais magos muitas vezes desrespeitavam a moral para satisfazer suas curiosidades ou inspirações mágicas. No entanto, qualquer visão que eles tivessem não justificava loucura insana, desumanidade ou desrespeito pela ética. Se bastasse a imaginação, até mesmo Eugene poderia ter muitas ideias que seriam desaprovadas na prática. Para colocar em perspectiva, experimentos mágicos realizados em humanos eram considerados tabu, mas o mesmo não acontecia com experimentos em monstros. Se alguém pudesse ignorar a hesitação e aversão que sentiam no fundo do coração, qualquer mago poderia simplesmente cortar e modificar um monstro e brincar com ele. Portanto, a ideia em si era simples: realizar exatamente o mesmo experimento, sem alterações, e simplesmente substituir o monstro por um humano. Quando Eugene contemplou isso como tal, ele poderia entender tudo o que Anise mencionou com muita facilidade. A primeira santa foi feita usando os restos mortais do Imperador Sagrado. A relíquia sagrada mais antiga e de maior valor de Yuras foi transplantada para o corpo de uma jovem imatura. Uma costela do Santo Imperador foi enxertada na primeira santa. Os restos mortais do Imperador Sagrado continham uma enorme quantidade de poder divino que nenhum sacerdote jamais poderia esperar abranger. Independentemente de quão fiel um sacerdote fosse à luz e quão devotado fosse em suas orações, eles nunca poderiam possuir algo próximo ao poder divino contido diretamente na relíquia sagrada. Assim, a santa foi feita. A santa foi apropriadamente chamada de imitação da encarnação, e ao mesmo tempo, ela era uma arma sagrada capaz de produzir inúmeros milagres. A santa sozinha poderia controlar outras religiões e hereges que se opunham a Yuras, e muitos descrentes ficaram fascinados por sua existência e se converteram a Yuras. Elas nunca viviam muito, disse Anise. Era esperado. A luz de Deus era imbuída no corpo de uma garota comum por meio dos restos mortais do Imperador Sagrado. Embora a santa pudesse criar milagres, ela nunca poderia viver muito devido ao fardo de carregar a luz. Anise continuou. Mas a primeira santa representou algo grande para os anciãos fanáticos e suas obras lunáticas. Eles encontraram alegria em ter criado uma encarnação da luz com suas próprias mãos e ficaram emocionados com o fato de sua criação adquirir um estigma. A santa era um ser imperfeito. Cada vez que trazia um milagre, uma cicatriz não gravada por uma mão humana aparecia em seu pequeno corpo. Embora a cicatriz tivesse apenas o tamanho de um palmo, os fanáticos nunca duvidaram de que os estigmas eram uma prova de sua fé. Pela existência dos estigmas, eles acreditavam que a luz cuidava deles e que suas ações não eram imorais. Muitas mais seguiram depois da primeira santa. Elas foram criadas e morreram. Seus restos mortais se tornaram relíquias sagradas para servir como recipientes para a luz e os restos mortais eram transplantados para a próxima geração de candidatas. Disse Anise. As relíquias do Imperador Sagrado eram tão preciosas que raramente haviam sido tocadas desde a criação da primeira santa. Em vez disso, os restos mortais da santa tomaram seu lugar. Em termos de estabilidade, na verdade funcionava melhor usar os restos de uma santa para criar a próxima. A desvantagem era que uma santa criada a partir dos restos de outra não poderia realizar milagres da mesma forma que a primeira. Como tal, seus poderes foram complementados usando outros métodos. Yuras adquiriu muitos tipos de magia durante as caçadas do passado,
Mas seus espólios não se limitavam apenas à magia. Em sua caça imprudente por magos negros e magos normais, os inquisidores de Iuras adquiriram a pesquisa dos magos e os frutos correspondentes. Além disso, muitos dos magos capturados foram torturados e escravizados em vez de mortos. Com essa ajuda, o estudo de como fazer a imitação da encarnação fez um progresso significativo. Em particular, entre os troféus obtidos na caça mágica, o mais valioso era a magia de sangue. Combinando a magia do sangue e os resultados de outras pesquisas, Iuras criou um método para impregnar a santa com mais poder divino. O resultado final foi a fonte de luz. Enquanto as novas santas continuassem a nascer, a fonte nunca iria secar. No final, todo mundo está mentindo, disse Anísio com um sorriso. Mesmo os estigmas do Papa e dos cardeais não são concedidos diretamente a eles por Deus. São simplesmente gravuras artificiais, copiadas dos estigmas que aparecem nas santas, gravadas por sacerdotes cuidadosamente selecionados que jamais divulgariam o segredo por serem fanáticos e íntegros à luz. Os estigmas artificiais, na verdade, não contêm nenhum poder. No entanto, Eugene lembrou-se das costas nuas de Anísio no passado. A cicatriz se aprofundava e se espalhava com cada milagre que ela realizava. Além disso, Anísio era uma existência especial em Iuras. Ela era a única mesmo entre as muitas santas que existiram desde o passado distante, e os milagres que ela produzia foram de longe os maiores. Eu era especial, continuou ela após uma pausa. Sua voz era clara, mas Anísio não estava mais sorrindo. Foi assim desde que eu era jovem. Naquela época, havia outras candidatas que eram desconhecidas do mundo, mas eu era a mais destacada de todas elas. Era inevitável para ela ser especial. Com a criação da fonte de luz, as falhas em capacitar a santa tornaram-se poucas e distantes entre si. No entanto, ainda era impossível expandir artificialmente seus limites. Para criar uma imitação da encarnação adequada de uma santa, era necessário usar a relíquia sagrada do Imperador Sagrado. Mas, embora imbuir o poder dos restos mortais do Imperador Sagrado tenha sido tentado várias vezes desde a primeira santa, nunca resultou em sucesso real. Assim, outro método foi concebido. Como era impossível para a imitação da encarnação conceber, um feto imaturo era transplantado para seu útero. Depois de experimentar muitos fracassos e utilizar todos os tipos de magia divina e normal, uma criança finalmente nasceu da imitação da encarnação. O recém-nascido era submetido a todos os tipos de experimentos terríveis desde tenra idade. Mesmo antes de poder andar, ela era embalada pela fonte de luz, forçada a se agarrar à chama bruxuleante de sua vida. Então, o pouco que restava dos restos mortais do Imperador Sagrado era transplantado para o corpo da criança, aos poucos. Os ossos eram moídos e encharcados nas feridas da criança, e sangue modificado usando magia de sangue era lançado no coração dela. Assim, Iuras dava à luz uma imitação da encarnação que estava perto da perfeição. Ela nascia com estigmas incrivelmente poderosos, mesmo em comparação com a primeira santa, e os estigmas ficavam mais poderosos e maiores a cada milagre que era invocado. Além disso, sua própria existência merecia ser chamada de prova da divindade, porque ela podia transferir e gravar os estigmas em sacerdotes de alto escalão e permitir que eles produzissem milagres menores também. Eu odiava esta nação, sussurrou Anísio. Eu nunca poderia sentir nenhum amor por esse lugar. Na verdade, eu queria que os demônios e os reis demônios acabassem com este país completamente. Ela continuou. Se eu tivesse vivido apenas em Iuras, teria vivido com tanto ódio por toda a minha vida. No entanto, foi-me dada a oportunidade de deixar Iuras. Sir Vermouth foi escolhido pela Espada Sagrada, e eu fui escolhida para acompanhá-lo em sua jornada como a Santa. Hummel, que tipo de coisas você acha que senti e vivenciei nessa jornada? Eugene silenciosamente olhou nos olhos de Anísio. Era difícil identificar qualquer emoção naqueles olhos azuis imóveis. Tinha sido assim em sua vida anterior também. Anísio nunca se revelava totalmente. Em vez disso, sempre enterrava seus verdadeiros sentimentos por trás de seu sorriso espesso e santo. Apesar dos atos terríveis de Iuras, senti que Deus era real. Acabei acreditando que os milagres realmente existiam.
Eu desprezava minha existência e tudo sobre mim. Tudo era terrível. Mas percebi que o mundo era ainda mais desastroso e lamentável. Disse Anise. Ela tinha visto muitas coisas. Coisas demais. Nunca quis admitir. Mas naquela época nós éramos os milagres. Sir Vermouth, Sienna, Moron, eu e você, Hamel. Todos nós éramos milagres. Tínhamos o poder de salvar o mundo e o salvamos, embora fosse um pouco deficiente. O que falhamos em salvar foram aqueles que já estavam mortos. E você, Hamel? Eugene não conseguiu encontrar palavras para dizer. Tenho certeza de que era o mesmo para todos nós. Nessa jornada todos sentiram algo. E todos mudaram. Passei a acreditar e confiar em Deus. Comecei a ansiar pelo céu, e fui possuída pela aspiração de levar todos para o céu também. Explicou Anise. Mudança. Eugene não negou. Em algum momento, o propósito de sua jornada também mudou. Hamel não tinha uma grande ambição de salvar o mundo desde o início. Ele simplesmente queria vingança. Desde que o mundo foi jogado na merda e ele junto, queria que aqueles que eram responsáveis, os demônios e os reis demônios, sofressem da mesma forma que ele. Mas em algum momento, ele começou a entreter algo mais. Ele começou a ter pensamentos de salvar o mundo. Era inevitável que as pessoas morressem no campo de batalha. Mas ele queria que menos pessoas morressem. Em vez de se concentrar apenas em matar os reis demônios, ele começou a imaginar como seria o mundo depois que os reis demônios fossem derrotados. Você... Eugene soltou um longo suspiro. Você não poderia ir para o céu. Era muito cedo, disse Anise com um sorriso gentil. Na verdade, eu provavelmente poderia ter ido para o céu. As asas nas minhas costas são a prova disso. Hamel, então você não precisa sentir pena de mim e não precisa ficar triste. Eu escolhi não ir para o céu por minha própria vontade. Por que não? Perguntou Eugene. Havia certas coisas que ele não conseguia entender. Anise era forte. O que quer que o Império Sagrado tentasse, teria sido impossível capturar Anise se ela tivesse resistido. Você viveu no Império Sagrado por muito tempo. Então de repente decidiu embarcar em uma peregrinação. Por quê? O que aconteceu com você? Por que acabou assim? E por que Christina... Eugene fez uma enxurrada de perguntas. Ele não conseguia entender. Anise não respondeu, mas olhou para o céu. A escuridão profunda da noite estava lentamente dando lugar à luz fraca da manhã. Depois de um momento, seus lábios se separaram. Tentei desaparecer, disse ela com um sorriso. Fui ao seu túmulo pela última vez, rezei e decidi desaparecer. O Papa e os cardeais imploraram que eu me sacrificasse para a próxima imitação da encarnação, mas não conseguiram me controlar. Se Anise tivesse decidido desaparecer, ninguém em Yuras poderia impedi-la. De fato, Anise deixou Yuras sem encontrar problemas e chegou ao deserto de Nahama. Mas você... Acabei de mudar de ideia, disse Anise com um sorriso enquanto balançava a cabeça. Não gosto da ideia de sacrifício e não queria me dedicar a Yuras, o lugar que eu desprezava. No entanto, naquele deserto, a caminho do seu túmulo, fui atingida por um pensamento repentino. Hamel, você se sacrificou pelo mundo. Eu sei que você não chamaria isso de sacrifício, mas... Todos que testemunharam sua morte viram sua ação como um sacrifício. Você sacrificou sua vida pelo mundo. Você também era assim antes. Você sempre esteve na vanguarda com a determinação de matar os reis demônios, sabendo muito bem que seu corpo seria arruinado. Foi doloroso para Eugene ouvir suas palavras. Ele baixou os olhos e cerrou o punho, querendo dizer alguma coisa, mas seus lábios se recusaram a abrir. Depois de um tempo, finalmente conseguiu falar. Não havia como evitar. As palavras que ele finalmente decidiu depois de hesitar não eram atraentes, mesmo em sua opinião. O castelo do rei demônio do encarceramento era terrível. Não era um lugar adequado para Vermouth assumir a liderança. O mesmo com Moron, obviamente, já que ele era um completo idiota. Se alguém tivesse que assumir a liderança e abrir o caminho, eu era o mais adequado para fazê-lo. Não quero falar sobre isso agora. Todos concordaram então. Sim,
Isso mesmo, Hamel. Como você disse, alguém tinha que assumir a liderança e abrir o caminho. E também está certo ao dizer que era a pessoa certa para a tarefa. E como resultado, você morreu. Disse Anísio. Nunca culpei nenhum de vocês pela minha morte. Todos vocês disseram inúmeras vezes ao longo do caminho que seria perigoso subir mais. Todos queriam recuar e se reorganizar. Foi minha escolha rejeitar suas opiniões. Foi minha escolha continuar em frente e morri por causa de minhas ações. Respondeu Eugene com firmeza. Mas você acha que não ficaríamos tristes com a sua morte? Anísio perguntou. Eugene estava olhando para a frente. O sol estava espreitando lentamente de seu sono à distância. No final, você se sacrificou e eu fugi, porque não queria me sacrificar. Hamel, sou bastante caprichosa e não houve nenhum motivo especial por trás da minha escolha. Os raios do sol no deserto eram escaldantes e brilhantes. Para dizer a verdade, tentar encontrar seu túmulo foi um desafio. Siena estava em reclusão. Ou melhor, era de conhecimento geral que ela estava em reclusão, então tive que vagar pelo deserto, vasculhando minhas memórias. Anísio riu enquanto revivia suas memórias. Muitos pensamentos passaram pela minha cabeça, enquanto eu vagava por um longo tempo. E se eu desaparecesse assim? Teria sido um presente desagradável para Yuras, sem dúvida. Mas e daí? Eu era um milagre. Mas independentemente de eu ter desaparecido, Yuras teria criado outra santa, da mesma maneira de antes. Claro, eles não poderiam criar uma santa tão boa quanto eu. Se ao menos o mundo tivesse obtido a paz completa, Anísio não teria que contemplar um futuro sem sua existência. Acima de tudo, porém, o maior motivo de minha preocupação era saber que não viveria muito mais. Estou de fato perto da perfeição, mas não sou verdadeiramente completa. Eu estava destinada a morrer em breve, a desaparecer e ascender ao céu. Se ela não estivesse perto da morte, Anísio não teria se preocupado, tanto em relação à sua própria existência, quanto à futura santa de Yuras. No entanto, ela estava fadada à morte em pouco tempo, e sabia que o Império Sagrado precisava de uma nova santa. Mas Anísio não quis cooperar com o assunto de seu desprezo. Já que 3 reis demônios haviam sido derrotados, ela queria renunciar ao senso de responsabilidade que havia deixado. Bem, isso era o que desejava. Mas em seu caminho para o túmulo de seu único companheiro falecido, se lembrou de como ele correu desenfreado enquanto ameaçava matar todos os reis demônios. Ela se lembrou do mercenário ignorante e sem educação. Mesmo no momento de sua morte, ele não deixou testamento para seus companheiros. Não achou necessário, pois Hamel realmente acreditava que o resto de seus companheiros eliminaria todos os reis demônios. Ele confiava que o mundo seria trazido à paz, assim como todos esperavam. Mas ainda restavam 2 reis demônios no mundo, e Anísio logo morreria. Sacerdotes de Yuras vieram me persuadir enquanto eu vagava pelo deserto, disse Anísio. A aurora subia, e Anísio continuou de costas para a luz. Foi quando decidi ser inconstante. Voltei para Yuras com eles e tirei minha própria vida. Eu não tinha desejo ou intenção de conceber uma criança indesejada como minha mãe. O suicídio foi uma escolha que eu estava disposta a fazer para me rebelar contra este país imundo. Então foi assim que você se tornou um anjo? Perguntou Eugene, enquanto olhava para suas asas. Sim. Respondeu Anísio com um sorriso. Meu corpo estava morto, mas minha alma permaneceu. A luz tentou me levar ao céu, mas eu me recusei a subir. Só assim, permaneci neste mundo. Ela fez uma pausa, então voltou os olhos para Cristina, continuando. E fui capaz de habitar naquela criança. Eugene sentiu um arrepio percorrer suas costas com sua resposta indiferente. Em pouco tempo, uma risada escapou de seus lábios. Você é mesmo uma cobra, sabia? Siena e eu sempre falamos de você pelas costas. Talvez você não saiba, Hamel, mas as cobras também são símbolos de regeneração e vida eterna. Respondeu Anísio com um sorriso inalterado. Ela não mostrou sinais de descontentamento. Na verdade, eu não pretendia que tudo isso acontecesse. Escolhi não subir aos céus.
porque achava que ainda era indigna. E a razão pela qual eu podia habitar naquela criança era... Cristina ainda estava dormindo com os olhos fechados. Anísio se aproximou dela e gentilmente acariciou a bochecha de Cristina, olhando para ela com um olhar cheio de significado. Assim como eu era especial, essa criança também era especial. O Império Sagrado de Iuras transformou o cadáver de Anísio em uma relíquia. Mas ao invés de transplantá-lo para a santa, eles procuraram clonar aquela que se aproximava da perfeição. Ao longo de 300 anos, houve inúmeras falhas. Não era uma questão de saber se o clone tinha alma, pois as almas podiam ser extraídas e transplantadas. O problema mais mortal e difícil de superar era a compatibilidade entre a alma e o corpo clonado. As cópias falhadas foram enviadas diretamente para a fonte de luz, sem sequer ter a chance de se tornar uma candidata. Mas a santa não poderia estar ausente do mundo. Então Iuras apresentou santas incompletas que haviam sido transplantadas com as relíquias criadas a partir de outras cópias incompletas. Claro, uma vez que morreram, essas santas também se tornaram parte da fonte. Após inúmeras falhas, uma réplica quase perfeita nasceu. Um bebê abandonado em um monastério. Sua alma mostrou maior aptidão e harmonia do que os experimentos existentes. A relíquia de Anísio, mantida em segredo, foi entregue à réplica, e o resultado não foi um fracasso. A criança, um clone de Anísio, mostrava uma harmonia quase perfeita com a relíquia sagrada. O clone se chamava Cristina, e foi monitorado de perto em um monastério até os 10 anos de idade. Uma única convulsão ou incidente teria resultado em sua remoção, mas Cristina nunca experimentou um episódio. Assim, Cristina foi acolhida como filha adotiva do cardeal Rogéres e se tornou a única candidata a santa de seu tempo. Em termos de completude, esta criança é superior a mim. Esta criança não terá que se preparar para a morte, ao contrário de mim, e poderá viver por muito tempo, assim como Siena. Embora ainda não tenha estigmas, mais cedo ou mais tarde poderá fazer milagres sem sangrar pelas cicatrizes, explicou Anísio. Anísio. O fim do milagre não está longe, continuou Anísio. Em breve voltarei para esta criança. Nada vai mudar. Ela ainda será Cristina Rogéres e eu habitarei nela como um ser espiritual. Hamel, não se arrependa. Isso não é o paraíso, mas podemos nos reunir assim. Embora não possa ajudá-lo diretamente, eu, como parte desta criança, posso abençoá-lo e protegê-lo em sua jornada. Anísio. Acho que tudo tem estado sob a orientação da luz. Os crentes da luz se desviaram, mas ele ainda ama todos os seus crentes e nos fornece a orientação da luz. E por meio desse milagre, fui levada até você. Para você ter sido escolhido pela espada sagrada, e para a espada sagrada não ter perdido sua luz aqui. Tudo isso é a vontade da luz. A missão que falhamos em cumprir 300 anos atrás, você irá. Eugene de repente a interrompeu. Você e Siena escreveram o conto de fadas juntas, não é? Anísio parou de falar. Ela lentamente tirou a mão da bochecha de Cristina, então olhou para Eugene com olhos de descrença. Você não acha que essa pergunta foi meio inadequada, dada a conversa que estávamos tendo, o clima e toda a situação? Devo chorar então? Perguntou Eugene. Não quero ver sua cara de choro, respondeu Anísio. Mas não é como se eu pudesse ficar com raiva também. Já fiz o suficiente antes e... Você disse que não queria me ver chorar. E também não quero chorar, disse Eugene. Ele resmungou enquanto caminhava até Anísio. Eu sabia desde 300 anos atrás que havia algo fodido com o Império Sagrado. Não que eu esperasse que fosse além de qualquer merda comum. Mas o que posso fazer sobre isso? Simplesmente é o que há de ser. Ele estendeu a mão para Anísio. No final, você morreu e se tornou um anjo. Foi sua escolha não ir para o céu. Afinal, existe um Deus, e o céu é real. É o bastante. O fato de que Cristina é seu clone e que você habita nela, não há nada que eu possa fazer sobre isso também.
Isso tudo já é passado, disse ele pegando Anise pela mão. No entanto, tais coisas não acontecerão no futuro. Assim que eu matar os 2 reis demônios restantes, o Império Sagrado não precisará mais da Santa. Se eles tentarem criar mais santas em tal mundo, eu pessoalmente acabarei com todos os crentes da luz neste mundo. Pff. Eugene continuou. O que me preocupa agora é se devo tirar as cabeças do Papa e dos outros cardeais. Eu provavelmente não deveria. O Império Sagrado é muito grande e não posso ignorar suas forças. Em última análise, preciso deles para as próximas guerras. No entanto, vou garantir que não possam fazer merdas como essa no futuro. Anise riu enquanto cobria a boca. Isso é tão típico de você, Hamel. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Foi você e Siena que escreveram o livro infantil, certo? Hein? Então por que eu fui o único escrito como um completo idiota? Eugene resmungou enquanto ajudava Anise a se levantar. Ele olhou diretamente em seus olhos enquanto pedia uma resposta. Por que você me deu um nome de merda como Hamel, o tolo? Você realmente tinha que me torturar assim mesmo depois de 300 anos? Por que eu sou tolo? Você está mesmo perguntando por que não sabe? Perguntou Anise. Eu estaria perguntando se soubesse? Não importa o quanto eu pense sobre isso, não faz sentido. Se você realmente queria chamar alguém de tolo, deveria ter sido Moron, não eu. Eugene realmente pensava assim. Corajoso, Hamel, Moron, o tolo. Era perfeito. O canto de sua boca se curvou em um sorriso quando Anise olhou para Eugene. Vejo que você continua o mesmo de antes, disse ela. O que você quer dizer com... Mas não teve chance de terminar sua réplica. Os lábios dela estavam de repente diante dele e pressionados contra os dele. Ele tentou recuar surpreso, mas não conseguiu. Antes que percebesse, os braços dela envolveram seu pescoço e o impediram de se mover. Uma língua deslizou por seus lábios, e Eugene olhou com olhos incrédulos. Ele só podia ver Anise sorrindo com os olhos. Ufa! Seus lábios se separaram depois de um tempo. Anise soltou suas algemas e empurrou seu peito para longe. É por isso que você é tolo. Por favor, peça desculpas a Siena por mim. Não sei se ela vai entender, mas o que ela vai fazer? Eu já estou morta. É? Uá. Hamel, o tolo, disse Anise enquanto acariciava levemente os lábios com a língua. Você é, de certa forma, ainda mais idiota que Moron. Então começou a desaparecer. Os olhos de Eugene se arregalaram. Ela estava claramente fugindo. Se tivesse desaparecido normalmente, ele teria derramado lágrimas de tristeza, mas não estava em estado de sentir tristeza. Ei! Ei! Ele gritou. Isso não é um adeus, Hamel. Estarei te protegendo de dentro da criança. Entendi. Então peça desculpas antes de ir. Rugiu Eugene, agarrando a mão dela. Peça desculpas por me chamar de idiota maior do que Moron. Isso, agora há pouco, foi a minha primeira vez com isso. Nossa, murmurou Anise enquanto balançava a cabeça com uma expressão sincera de arrependimento. Acha que foi a primeira vez só pra você? Por favor, certifique-se de dizer a Siena. Sinto muito, mas é assim que as coisas são. Essas foram as últimas palavras que Anise proferiu. Eugene ficou inexpressivo enquanto a figura dela se desintegrava em partículas de luz, mas a luz não se apagou. Em vez disso, permeou Cristina. Não foi apenas Anise também. A fonte de luz, a nascente da fonte e tudo ao seu redor se espalhou em luz. A luz fraca subiu no céu da manhã e a escuridão da noite foi finalmente colocada para descansar. Era realmente uma bela visão, mas em vez de olhar para cima, Eugene apenas acariciou gentilmente seus próprios lábios. Depois de ficar parado por um longo tempo, ele começou a rir melancólico.